Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Figueiredo, sou enfermeira, tá? E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a história da enfermagem. E para a gente poder entender o que é enfermagem nos dias atuais, a gente precisa resgatar essa história, saber tudo o que aconteceu no passado até os dias atuais. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da enfermagem no período antes de Cristo, tá? Como foi no período antes de Cristo. Próxima aula eu vou estar falando para vocês sobre o período cristão, para a gente chegar na enfermagem moderna, tá? A gente precisa entender o passado para compreender o presente. E aí, falando sobre essa origem, diz que o tratamento do enfermo depende estreitamente do conceito de saúde e doença e sentimentos de humanidade que nos levam a servir o nosso semelhante em situações de sofrimento. Então, a enfermagem ela surgiu com aquele sentimento de ajudar o próximo em situações que essa pessoa esteja passando dificuldades, né? Principalmente dificuldades de saúde, sofrimento, tá? E lá nas remotas eras, a gente pode imaginar a mãe como sendo a primeira enfermeira da família. Quem é mãe vai saber que quando um filho está doente, você vira enfermeiro, você vira médico, você vira tudo, né, para querer o seu filho bem. Então a gente pode imaginar a mãe como a primeira enfermeira da família. E também a gente tinha um pensamento que eles acreditavam que as doenças eram castigo divino, tá? Ou efeitos do poder diabólico exercido sobre os homens. Então eles acreditavam que se você estava doente, era um castigo divino ou algum demônio se apossando do seu corpo. Tá? Então eles acreditavam nisso. Você fez algo ruim e você está pagando por isso. E aí, os povos primitivos, eles recorriam aos seus sacerdotes ou feiticeiros, que exerciam o papel de médico, farmacêutico e enfermeiro. Então, se você estava doente, acreditava-se que você estava com uma divindade se apossando do seu corpo, e aí eles recorriam aos seus sacerdotes, que faziam feitiços, faziam alguns rituais para expulsar esse demônio, tá? E você ficar com o seu corpo saudável novamente. Eles acreditavam nisso. A terapia que esses sacerdotes utilizavam limitava-se apenas a amenizar as divindades por meio de sacrifícios, né? Quando os outros tratamentos não davam certo, eles chegavam até a sacrificar, né, o ser humano. Afastavam os maus espíritos por meio de massagens, banhos de água fria, quente, purgativos, substâncias provocadoras de náuseas e etc. Tá? Então, eles faziam algumas terapias para amenizar a situação que o paciente se encontrava, a fim de quê? De expulsar os demônios. E aí essa terapia tornava o corpo humano tão desagradável que os maus espíritos o abandonavam. Vamos aqui dar um exemplo, tá? Então, se o paciente estava com a temperatura do corpo elevada, né? Estava com febre, o que é que o feiticeiro fazia? Ele dava um banho de água fria. Então, se ele imaginava que a água fria ia tornar o corpo do paciente tão desagradável que aquele espírito que estava deixando o corpo dele com a temperatura elevada ia embora, tá? Mas ele só estava amenizando a temperatura, né? Amenizando ali a febre do paciente. E aí o sacerdote médico, né, ele foi ao longo do tempo estudando e começou a adquirir conhecimentos práticos de plantas medicinais, tá? E começou a delegar o preparo e a administração desses remédios a assistentes, né? Porque a demanda, obviamente, foi aumentando e ele não dava conta. Então, ele precisou de pessoas para ali estar o ajudando. E graças a uns documentos antigos que os povos nos deixaram, sobre esse assunto, a gente pode ter uma ideia de suas realizações nos campos de medicina e enfermagem. Então, graças a essas inscrições que foram deixadas para nós, a gente hoje tem um conhecimento de como acontecia lá, né, 5, 6 mil anos antes de Cristo. E aí, nesses tempos antigos, a gente não tem muita documentação. Pouco que a gente tem é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, esses conhecimentos sobre enfermagem, tá, gente? Ele não vem assim separado. Isso aqui foi enfermagem. Não.
tá? Ele vem em torno, ele vem agregado com conhecimentos médicos, com conhecimentos sociais e principalmente, minha gente, conhecimentos religiosos, tá? A gente vai ver na próxima aula que o cristianismo influenciou totalmente na enfermagem, tá? E aí a gente tem papiros, inscrições, monumentos, livros de orientações políticas e religiosas, ruínas de aquedutos e outras descobertas que nos permitem formar uma ideia do tratamento dos doentes. Então, graças a essas inscrições, esses registros, esses documentos, a gente tem um pouco de conhecimento sobre como aconteceu, tá? E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como aconteceu a enfermagem em algumas regiões do mundo, tá? Vocês vão ver que em alguns cantos o pessoal acreditava bastante nessas divindades, acreditava muito nessas feitiçarias, que era realmente poder diabólico exercido sobre o homem. E outros cantos a gente vai ver que realmente a ciência já estava ali evoluindo, tá? Então, lá no Egito, a gente tem achados do ano 4.688 a.C. até o ano 1552 da mesma era. Tá? E foram escritos livros onde se achava descrita a medicina praticada no Egito, onde está a descrição já de algumas doenças, de operações que eles faziam e drogas que eles utilizavam. Tá? Então a gente já tinha ali um certo conhecimento científico. Tá? Não era só vou dar um banho e vou fazer uma massagem. Não, a gente já está ali descobrindo doenças, né? Sabendo ali manusear drogas, plantas medicinais, então já estava bastante avançado. Há também menções de autores como o cérebro exerce controle sobre o corpo e o coração é o centro da circulação. Então já haviam achados, né, sobre anatomia, fisiologia, tá? Eles ali já estavam um pouco à frente do seu tempo. A medicina egípcia, ela tentava unir práticas religiosas a conhecimentos científicos. Vocês estão vendo aí, né, que a ciência estava avançando, tá? Mas eles também uniam práticas religiosas, né? Isso aí essas práticas religiosas demoraram um tempo para se desprender. Havia escolas de enfermagem, onde os sacerdotes médicos atingiam, escolas de medicina, perdão, né, onde os sacerdotes médicos atingiam altos patamares e eram tão bem remunerados, gente, que só os ricos podiam pagar por esses serviços. Então, se você era pobre, tá, naquela época, você não tinha direito à assistência médica, tá? Só quem realmente tinha dinheiro e podia pagar por aquele serviço. E aí os egípcios, eles praticavam hipnose, eles interpretavam sonhos, eles admitiam a influência dos astros sobre a saúde, né, a posição dos astros, das estrelas. Eles acreditavam que isso influenciava diretamente na saúde do indivíduo. Eles embalsamavam corpos, tá? Que era as múmias, tá? O processo de mumificação, o embalsamento dos corpos e impediam o ato de dissecação do corpo humano, opondo barreiras também ali ao progresso científico. Porque, obviamente, quando a gente só conseguiu esse conhecimento de anatomia e fisiologia hoje, porque a dissecação do corpo foi permitida. Daí a gente pode ver como era por dentro o corpo humano, como esse corpo humano funcionava, né? Através, por dentro, tá? Então, graças a isso, a gente pôde avançar cientificamente. E naquela época, ele não evoluiu tanto porque eles impediam, tá, que o corpo humano fosse aberto, porque eles tinham respeito, eles cultuavam realmente o corpo humano. Diziam que era um templo sagrado, então eles não permitiam que abrissem, tá? Estão entendendo? Na Índia, tá? A gente tem documentos do século 6 antes de Cristo que mostram o adiantamento dos hindus em relação à medicina e à enfermagem e o cuidado em proporcionar assistência inteligente aos mais desamparados. Vocês vão ver que a Índia era diferenciada, tá? Os hindus, eles conheciam e descreviam ligamentos, vasos linfáticos, músculos, nervos plexos, faziam suturas, amputações, trepanações e corrigiam fraturas. Então, eles já estavam ali, ó, bem à frente do Egito. O tratamento geral das doenças consistia em fazer dietas, banhos, clísteres, inalações e sangrias. Tá? Eles já estavam ali evoluindo cientificamente em relação
ao Egito, eles conheciam antídotos para alguns venenos e eles utilizavam também plantas medicinais. Então, picadas de cobras, eles já conheciam alguns antídotos, né? Eles utilizavam bastante as plantas medicinais, eles evoluíram bastante nesse conhecimento. E é o único país dessa época que fala sobre enfermeiros, tá? Dos outros locais que a gente vai estudar, a gente não encontra, tá? Mas lá na Índia, eles tinham realmente enfermeiros e eles exigiam uma série de qualidades e conhecimentos, tá? Como asseio, então o enfermeiro ele precisava ser uma pessoa limpa, entender de limpeza, ter habilidade prática, certo? Que vocês vão adquirir durante o curso de vocês, essa habilidade prática, essa habilidade técnica, inteligência, conhecimento de arte culinária, né? Porque os enfermeiros que preparavam a dieta do paciente, hoje em dia a gente deixa isso aí com o pessoal da nutrição, a gente só administra o preparo dos remédios e além de serem pessoas puras, dedicadas e cooperadoras, tá? Então eles não queriam qualquer pessoa, não. Os hindus tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais, então é um dos primeiros locais que a gente encontra inscrições sobre criação de hospitais, locais para ali acolher os doentes. E nesses hospitais, eles tinham a questão do lúdico, né, de tentar entreter um pouquinho esses pacientes. Então, eles utilizavam músicos e narradores de história, né, para distrair ali um pouquinho os pacientes. E as doenças lá também eram consideradas como um castigo, tá, divino. Então, se você estava doente lá na Índia, você fez alguma coisa que não foi bacana. Aqui na Palestina, tá, eles acreditavam em um só Deus. E nas prescrições que a gente acha na Bíblia feitas por Moisés, estavam inclusos preceitos de higiene, precauções a tomar em caso de alguma doença de pele, que naquela época a lepra era bem disseminada naquela região. Eles ensinavam também o exame do doente, diagnóstico, isolamento, expurgo, desinfecção e afastamento de objetos infectados. Então veja aí a evolução desse pessoal, tá? Eles já sabiam como fazer um exame físico do doente, eles diagnosticavam, né? Eles diziam qual era a doença que aquele paciente tinha. Casos de doenças infecto-contagiosas, eles isolavam o paciente, eles sabiam a questão do expurgo, né, da gente, como é que eu posso dizer, afastar, separar o lixo, né, o material infectado, contaminado, da gente realmente fazer esse afastamento, desinfectar esses objetos quando ele pode ser desinfectado, né, e afastar esses objetos infectados para que nenhuma pessoa venha se contaminar entrando em contato com esses objetos. E aí a religião, ela falava em deveres sagrados, como proteção a órfãos, viúvas e hospitalidade aos estrangeiros. Isso aí fique gravado na cabecinha de vocês, porque na próxima aula eu vou falar sobre a questão da religiosidade, né? Como eles protegiam órfãos, viúvas e a hospitalidade aos estrangeiros, né? Eles acolhiam esse pessoal que naquela época eles eram afastados da sociedade. Tá? Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Lá na Assíria e Babilônia, tá? Existiam penalidades para os médicos incompetentes. Então, se havia algum médico incompetente que não curasse, né, aquela pessoa, ou algum erro médico, né? A gente sabe que seres humanos, a gente é humano e a gente erra mesmo, tá? Eles amputavam as mãos, chegavam até a amputar as mãos desses médicos e eles indenizavam também, tá? Eles faziam algumas indenizações. A medicina, ela era baseada na magia. Ela não tinha muito progresso científico. Ela era baseada mais na magia e na fé. Eles acreditavam que 7 demônios causavam as doenças. E aí os sacerdotes médicos, eles vendiam talismãs com orações usadas contra os ataques dos demônios. Então, eles lucravam bastante com a venda desses talismãs para que o pessoal chegasse e orasse lá com aqueles talismãs para ficarem protegidos contra ataques demoníacos. Nos documentos, não tem menção de hospitais nem de enfermeiros, e eles também conheciam a lepra, né? Como eu falei, a lepra era bem disseminada naquela região, e também eles diziam que a cura dependia da fé, né? A cura era divina, como tem o episódio
lá do banho do Rio Jordão, que está em 2 Reis 5, versículo de 10 a 11, que diz: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e tua carne ficará limpa. Então ele acreditava que a cura da lepra dependia estritamente da fé. Lá na China, os médicos eles eram adorados como deuses e o cuidado aos doentes era função sacerdotal. Os templos chineses eles eram rodeados de jardins, os quais serviam para o cultivo das plantas medicinais. E o povo chinês eles tinham conhecimento, eles têm até hoje, né, de plantas medicinais que era assim absurdo. E esses templos onde eles ficavam esses sacerdotes para cuidar dos doentes, eles eram rodeados de jardins com essas plantas medicinais. Havia 3 categorias de sacerdotes também, e as doenças eram catalogadas como benignas, médias e graves. E aí cada grupo sacerdotal ocupava um desses grupos de doenças. Então, se você tinha uma doença benigna, o sacerdote, né, tinha um sacerdote específico para médias e para doenças graves também, tá? Os chineses eles conheciam algumas doenças já como varíola e sífilis. Eles mencionam também já cirurgias, como operações do lábio leporino, tá? Então, aquela abertura que eles tinham aqui no lábio das crianças, eles já mencionavam operações para fechar esse lábio. Eram feitos tratamentos para anemia, né? Caso do paciente com anemia, eles indicavam fazer ali o aporte de ferro e comer fígado. Doenças de pele, eles aplicavam o arsênico e eles já mencionam também a questão da anestesia. Eles utilizavam o ópio, tá? Uma droga. Em outros locais a gente tem a menção de álcool. Eles ingeriam bebida alcoólica até atingir um certo tipo de inconsciência alcoólica para poder fazer a cirurgia. Já lá na China eles utilizavam o ópio porque é bem mais rápido, tá? Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso, os quais havia enfermeiros e parteiras, também a gente já tem aí, ó, as midwives, as parteiras, e a cirurgia ela não evoluiu tanto porque eles proibiam a dissecação do corpo humano, eles tinham respeito pelo corpo humano e depois do paciente, né, morto, eles não permitiam que abrisse esse paciente para estudar, eles tinham respeito pelo corpo humano. Lá no Japão, a medicina acreditava muito em fetiche, até o começo da era cristã. A única terapêutica que eles utilizavam lá era das águas termais e a eutanásia ela era aprovada e estimulada. Então, se o paciente ele não tinha nenhum tipo de melhora utilizando as águas termais, eles estimulavam a eutanásia. Ah, ele não vai ficar bom, então vamos encerrar aqui o sofrimento dele. Tá? Era isso que eles faziam, que acreditavam. Lá na Grécia, a gente tem a medicina dividida em 2 etapas, tá? No período pré-Hipócrates e no período pós-Hipócrates, tá? Hipócrates, ele lançou as bases da medicina científica, portanto, ela foi dividida, a medicina lá na Grécia. Antes de Hipócrates, as primeiras teorias gregas se prendiam à mitologia, tá? A mitologia grega todo mundo conhece, todo mundo estudou, tá? Apolo era deus do sol, era o deus da saúde e da medicina também. Eles usavam sedativos, fortificantes e hemostáticos, faziam ataduras, retiravam alguns corpos estranhos e também tinham casas para tratamentos dos doentes, né? Algum tipo de hospital. A medicina ela era exercida pelos sacerdotes médicos que interpretavam os sonhos das pessoas. O tratamento limitava-se a banhos, massagens, sangrias, dietas, sol, ar puro e água pura. Dava-se valor à beleza física, cultural e à hospitalidade. E o excesso de respeito pelo corpo atrasou ali os estudos anatômicos na Grécia. E o nascimento e a morte eram considerados impuros, causando desprezo pela obstetrícia e abandono dos doentes graves. Então, assim, eles não ligavam muito essa questão da obstetrícia, né, do nascimento, e eles não cuidavam muito dos pacientes graves, eles não tinham esses cuidados paliativos para amenizar o sofrimento e a dor do paciente em estágio terminal. Eles não ligavam muito para isso, tá? E o negócio deles era outro. E aí,
chegou Hipócrates e mudou a situação. Tá? Meus alunos já fizeram um trabalho sobre Hipócrates, né? E eles conhecem bem direitinho a história de Hipócrates. Quem tiver interesse, dá um Google aí, pesquisa sobre a vida e a obra de Hipócrates, é bem interessante, né? Como ele mudou a história, né, da medicina e enfermagem também, porque o conhecimento ele vinha atrelado. A medicina ela tornou-se científica, tá? Não era mais empírica, não era mais baseada no eu acho que isso dá certo, tá? Então, concretizou-se. Foi deixado de lado a crença que as doenças eram causadas por maus espíritos, isso aí, ó, ficou para trás. Hipócrates ele é considerado o pai da medicina, né? Porque foi ele que lançou as bases científicas. Ele observava o doente, ele fazia o diagnóstico, o prognóstico e a terapêutica, que são etapas que são utilizadas hoje em dia. Reconheceu doenças como tuberculose, malária, histeria, neurose, luxações e fraturas. Então ele já tinha ali um conhecimento de doenças mentais, né, de doenças respiratórias. Ele estava bem à frente do seu tempo mesmo. E o seu princípio fundamental na terapêutica consistia em não contrariar a natureza, porém auxiliá-la a reagir. Então ele auxiliava o corpo humano a reagir daquela doença, né, para melhorar. E os tratamentos utilizados eram massagens, banhos, ginásticas, tal. O banho para manter o corpo limpo. Obviamente, a gente sabe que se o corpo ele está limpo, obviamente ele não vai agravar aquela, por exemplo, tem um ferimento. E o corpo estando limpo, obviamente, aquela ferida estando limpa, tudo aquilo, vai auxiliar, né, no desenvolvimento ali, na cura, tá? E ginásticas, manter o corpo humano saudável, dietas, sangrias, ventosas, vomitórios, purgativos, calmantes, no caso das doenças mentais, ervas medicinais e medicamentos minerais também. Então, tudo isso aí veio a partir de Hipócrates. E, por último, tá terminando, a gente tem Roma, tá? Lá em Roma, a medicina ela não teve muito prestígio. Durante muito tempo, era exercida por escravos ou por estrangeiros, porque o pessoal romano eles não queriam saber. Tá? Os romanos eram um povo essencialmente guerreiro. Eles recebiam cuidados do Estado como cidadão destinado a tornar-se um bom guerreiro, audaz e vigoroso. Então, os homens, principalmente, tá? Mulheres, crianças e idosos, eles eram meio que afastados da sociedade, porque o governo romano ele só queria que os homens se tornassem um bom guerreiro, audaz e vigoroso, e para eles era isso que importava, tá? Ter guerreiros. E aí Roma, ela se distinguiu também, né, pela limpeza das ruas. Roma era uma cidade extremamente limpa. Ventilação das casas, então as casas eram arejadas, né, e limpas, então ali já tem bastante diminuição de algumas doenças. A água era pura e abundante, e eles tinham também redes de esgoto, tá? Então Roma, ó, questão de higiene sanitária, ela estava bem ali na frente do seu tempo. Tinha rede de esgoto, então a gente não tinha tantas doenças causadas por ratos, né? Enfim, pela questão da sujidade mesmo. E os mortos, eles eram sepultados fora da cidade, tá? Eles não queriam que os mortos fossem enterrados dentro da cidade para não contaminar o solo. Eles acreditavam que se os corpos fossem enterrados lá, isso ia contaminar a cidade, tá? Ia tornar o solo impuro. E o desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu ali influência do povo grego, tá? Por estar ali pertinho. E aí, passado esse tempo do período antes de Cristo, tá? A gente chega no período cristão e o cristianismo ele foi a maior revolução social de todos os tempos. Vocês vão ver na próxima aula como isso foi modificado. Ele influiu, perdão, positivamente a reforma dos indivíduos e da família. Os cristãos praticavam uma caridade que movia os pagãos. Os pagãos diziam, meu Deus, verem como eles se amam, né? Como isso afetou, vocês vão ver na próxima aula. E desde o início do cristianismo, os pobres e enfermos, eles foram objetos de cuidados especiais por parte da igreja. Então, a gente viu nessa aula que apenas os enfermos, né? A gente está estudando aqui a questão dos
dos enfermos. Eles não ligavam muito para pobre, para viúvo, para órfão, eles não estavam nem aí. E quando o cristianismo chegou, eles começaram a abraçar esse pessoal que era afastado da sociedade. Tá? Então, vocês vão ver aí comigo na próxima aula como isso modificou. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí no fórum, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Eu vou lançar algumas apostilas, vou lançar algumas atividades aí, tá? Aguardem que eu já lanço, tá bom? Tchau!